Me desculpem o clichê, mas contra o Curitiba não há outra alternativa, é vencer ou vencer. Que seja por 1-0. É porque o nosso saldo de gol já está todo arrebentado mesmo. O que interessa é a pontuação. E para o Santos a rodada, ela teve alguns resultados bons, outros razoáveis e alguns ruins. E com a vitória sobre o Curitiba, em ela se concretizando, o Santos só poderá ultrapassar o Goiás, com certeza ultrapassa o Goiás ganhando. E se ganhar, e se o Vasco perder, passa o Vasco também. Se o Vasco empatar contra o Internacional, o Santos passa os dois e sai do Z4. Mas pode ser que não seja suficiente para o Santos deixar. Até o empate faz com que o Santos passe o Goiás nesta rodada. Né? O Goiás que tomou de 5-3 do Fluminense. Deu um susto, inclusive, o Fluminense saiu perdendo. Né? Mas é aquilo. A gente tem olhado muito para a rodada. O Corinthians ganhou do Cuiabá fora, mas o Cuiabá que não abre o olho, né? Que eu analiso tabela o tempo todo, né? Analiso tabela o tempo todo. Cuiabá tem na próxima rodada o Botafogo fora de casa, né? E depois tem o confronto direto contra o Vasco. Então, o pessoal que fala aí que o Cuiabá tem gordurinha, não sei o quê, é bom abrir o olho, porque depois eles inclusive têm jogo contra o Santos na Vila. Eu acho até bom que o Cuiabá comece a cair pelas tabelas, porque aí a gente pode botar eles no jogo aqui, quando nós enfrentarmos o Cuiabá na Vila Belmiro. Então eu já vou passar aqui todos os resultados dessa rodada, né? A partida Fortaleza e Botafogo foi adiada porque Fortaleza tem a final da Copa Sul-Americana no fim de semana. Mas o que nos interessa, como eu estava dizendo aqui no começo do vídeo, é o Santos vencer. Marcelo Fernandes vai botar provavelmente aquela escalação que ele hoje considera ideal e vai ter que administrar algumas situações que poderiam ser evitadas, né? Outras não. Algumas poderiam ser evitadas. Eu sou da política de que quando tem um incêndio, eu jogo água. Eu tento apagar o fogo e não colocar mais lenha na fogueira. Tem gente dentro do próprio clube, por falar em fogo, que parece adorar um fogo amigo. Porque essa história que vazaram aí, e os jornalistas não têm culpa de divulgar, tá? Culpado é quem lá de dentro vem trazer a informação de que houve um pedido de bicho maior, não sei o quê. Eu vou falar sobre tudo isso, né? Eu não sei se era a hora de falar isso. Se é verdade, deviam ter falado assim que aconteceu o fato e não esperar o time tomar um 7-1 para jogar a público, né, transferir a responsabilidade da diretoria para jogador. Isso é sacanagem. Então os jogadores têm que jogar por eles, né? Caso isso não tenha acontecido, né, eles têm que jogar por eles, pela honra, eu espero que eles tenham, responsabilidade e tudo mais. É o tipo de coisa que não era para ter saído, para ter sido divulgada agora, né? Mas parece que alguém no clube já está talvez pensando no pior e está querendo transferir responsabilidade. Eu vou refletir sobre tudo isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode ir lá retirar em loco com meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando por aqui agora ao canal, eu peço gentilmente que você se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também ajuda o nosso trabalho a ser mais recomendado dentro do YouTube. Se quiser, torne-se membro do canal e compartilhe também os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Vamos lá. 3 tópicos importantes, ou 4. Questão do Vladimir, questão da história do bicho
a preparação do Santos e a rodada em si. Então, vamos por partes. Questão do Vladimir. Eu, na segunda-feira, na live do Canal 10 com o Henrique Farinha, na hora do almoço, disse o seguinte: inventem uma lesão. Não há clima para esse rapaz continuar. Ele foi o único responsável pela derrota de 7-1? Não. O principal responsável chama-se Andrés Rueda, presidente do Santos, né? Junto com o Vladimir em campo, porque o Vladimir só está lá porque ele, Andrés Rueda, contratou, com o aval de outras pessoas dentro do clube, né? Então, se o Andrés Rueda não tivesse contratado, o Vladimir não estaria no Santos. Outros jogadores tiveram responsabilidade, a comissão técnica teve responsabilidade. E eu já disse aqui que o Vladimir, ele não me parece ser o tipo de sujeito que seja mau caráter, né? E as informações que a gente tem aqui não é. É que ele é um goleiro que está em fim de carreira. Que lá, quando o Santos foi campeão paulista, ele pegou pênalti, ele ajudou. Está na história do clube. Mas hoje ele está estragando a história dele no Santos. Porque se o pior acontecer, esse 7-1 vai ficar marcado eternamente. Entendeu? E por isso que eu na segunda-feira disse, inventem uma contusão. Não estou dizendo que essa nota que o clube soltou às 8h06 da noite seja mentira. Pode ser que seja verdade, né? Mas se não for verdade, eu não recrimino, não. Dá uma saída honrosa, o jogador não está com cabeça, se precisar do goleiro reserva, é capaz dele entrar e não ter confiança e ter outra jornada tenebrosa. Para o Diógenes pode ser... E a gente está, pelo amor de Deus, torcendo o João Paulo volta, que ele fique lá, né? Que não tenha mais problema, que ele não tome mais cartão até o fim do campeonato, né? Mas para o Diógenes, se acontecer a chance da vida, o cara está com uma motivação, não tem responsabilidade nenhuma... O psicológico do Diógenes, por exemplo, é muito diferente do Vladimir. Então a nota veio dizendo que o Vladimir apresentou quadro de dor lombar e no nervo ciático. O atleta não participou do treino no gramado, já no CTR Pelé, já tendo iniciado tratamento na fisioterapia nesta quarta-feira e seguirá em tratamento e não está relacionado para a partida contra o Curitiba. Pode estar com dor no nervo ciático, na dor lombar, pode estar com unha encravada, pode ser o que for. Sendo verdade ou sendo mentira, se foi uma invenção para tirá-lo do jogo, não vejo problema algum, né? Tá certo. Defendi esta tese, até para dar uma preservada no cara, né? É bom para todas as partes. É bom para o Vladimir, é bom para o Marcelo Fernandes, é bom para o time, é bom para o torcedor que está chateado com o Vladimir, então está fora do jogo. Teremos outros goleiros no banco de reservas nesta partida. Então, agora, no futuro, que se reavalie a continuidade dele ou não, mas isso vai caber, óbvio, ao próximo presidente do Santos. Em relação a essa história de bicho, de vazamento, de que os jogadores ganharam do Palmeiras e tinha um bicho combinado de 500 mil e pagaram 1 milhão porque eles pediram. Se a diretoria não via problema nisso, ela não deveria ter pago. E quem é que de dentro do clube procurou um jornalista profissional para dizer, olha, os caras ganharam 1 milhão, mas tinham pedido 500 mil. A quem interessa vazar isso agora, na véspera do jogo, e depois de ter tomado um 7-1? Porque isto não vazou, e repito, a culpa não é do jornalista, ou dos jornalistas Murilo Tauro e o Ricardo Martins, não é culpa deles. Alguém pega o telefone, alô, olha, sabe o que aconteceu? Os caras pediram 500 mil a mais. A pergunta que eu deixo no ar, por que não divulgaram isso logo depois da partida contra o Palmeiras? Pode ser verdade que eles tenham pedido os 500 mil? Pode ser verdade. Mas o que o clube ganha divulgando isso agora? Hein? Para criar o quê? Um clima? Para pressionar mais os jogadores? É isso? Você pressiona mais os jogadores. Por que não falaram isso depois da vitória contra o Palmeiras? Por que não vazaram isso depois da vitória contra o Palmeiras? Então, assim, os jogadores têm que entender que este pessoal que está aí vai embora logo. A maioria deles tem contrato com o clube para a sequência no ano que vem. Talvez até um ou outro não queira ficar e tal, mas todos têm contrato.
O contrato do Rueda, o contrato entre aspas, estou brincando, acaba no dia 31 de dezembro, dele e da gestão dele todinha, né? Os jogadores continuam. Então, se é mentira isso aí, engulam em seco e deem a resposta na hora certa. Agora, se for verdade, é uma patifaria sem tamanho. Eu sou obrigado a dizer isso. Se for verdade, o Santos está sem grana, está tendo que, dizem aí, pedir emprestado para pagar salário. A diretoria também vai lá e dá, né? Se é verdade, isso é uma falta de vergonha na cara. Se é que vocês fizeram isso. Eu tenho dúvida. Eu não vou comprar nenhum dos dois lados agora. Aliás, eu nem gostaria de falar sobre isso. Não vou dizer que não pediram, porque acontece, né? Pode até ser que tenha acontecido, mas pode ser que não tenha acontecido também. E tenham inventado essa história para jogar o time contra o torcedor e tirar a responsabilidade da reta, né? Se aconteceu o pior, vão dizer, tá vendo? Aqueles mercenários lá que derrubaram o Santos, a gente dando dinheiro para eles e tal, tá? Eu não sei se o presidente sabe quem foi que vazou isso e se compactua com esse tipo de notícia às vésperas de um jogo como a partida contra o Curitiba. Então, outra decisão, se a saída do Vladimir foi bom para todo mundo, divulgar este troço, vazar para a imprensa essa história é ruim para todo mundo. É ruim para a torcida, é ruim para os jogadores, é ruim para o clima, é ruim para a própria diretoria. Eu lamento que tenha acontecido isso. Não deveria ter acontecido. Mas, enfim, os jogadores têm que dar uma resposta dentro do campo. Porque se eles não derem uma resposta dentro do campo, e é bom que o torcedor fique atento, tá? Não compre essas versões assim como 100% da verdade. Vou reforçar para não parecer que eu estou sendo antiético, que se tem algo que eu não sou como jornalista, é antiético, né? É uma regra básica da nossa profissão. Eu não ataco colega de imprensa, né? Ele faz o trabalho dele, eu respeito, entendo. O erro não foi de quem divulgou, o erro foi de alguém ter vazado isso para os meus companheiros de comunicação. Alguém no Santos perdeu completamente o juízo de soltar esse tipo de coisa agora, tá? Espero que não tenha interferência no resultado do jogo esse tipo de história e que na oportunidade correta até algum jogador possa ser questionado, porque a gente tem que ouvir o outro lado, né? Que alguém diga se isso existe, se estava combinado, se não estava, né? E se acharam tão ruim, por que pagaram? Se pagaram, por que pagaram? Se não gostaram do papo. Enfim. Segundo tópico encerrado. Terceiro tópico, em relação ao time, né? Volta João Paulo, graças a Deus. Volta o Jean Lucas, graças a Deus. E volta o Soteldo, graças a Deus, né? Temos drible na frente, temos o pulmão do meio de campo e o goleiro que nos passa muito mais segurança. Precisa que o Lucas Braga jogue melhor do que ele jogou, porque ele foi muito mal, né, contra o Inter. O trio de zagueiros, aparentemente vai se manter o Dodô ali, tem que abrir o olho, porque as atuações do Dodô têm sido muito ruins. Ele teve aquela bola que ele desviou de cabeça para o gol do Rincon. Fora isso, né, a contribuição ofensiva dele era quase nenhuma. Ele dá uma qualidade na saída de bola ali no passe e tal, mas não pode fazer o que fez contra o Internacional, né? E afundar os seus dois companheiros de zaga juntos, no caso João Basso e o Joaquim. Então, defesa João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô. Lucas Braga na direita, menino Kevson, espero que tenham conversado bastante com ele. Ele está assustado, né? Outro dia foi dar um chute e estava afobado, botou o time na roça contra o Vasco, botou o time na roça contra o Inter, não tem outro para colocar, né? O máximo que pode acontecer, e eu não sei se o Marcelo Fernandes já pensou nisso, é botar o Braga lá na esquerda, como ele jogava com o Carille, e botar o Júnior Caissara na direita, ou o Gabriel Inocêncio, enfim. O menino precisa entrar na... Ele tem aquela potência para chegar no ataque e tal, mas na defesa ele precisa ajudar. Não pode apresentar esses erros que ele tem apresentado, tá certo? Rincon no meio de campo, já estava aí, já tinha retornado.
Aliás, a gente até esquece, né? Nossa cabeça tá tão zoada na hora de um jogo que nem aquele, que o gol do Maxi Silveira tá lá o Tomás Rincon ganhando a bola de novo no segundo pau, né? Ele que ajuda a sair o gol do Maxi Silveira. Jean Lucas e Lucas Lima. Lucas Lima que precisa, né? Ele é um meia, ele precisa criar alguma coisa, ele precisa chutar no gol, ele precisa fazer um gol, ele precisa dar um passe. Não adianta ele só corre para um lado, pô, daí cansa, sai no intervalo, precisa apresentar alguma coisa. Espero ver como é que vai ser esse banco de reservas do Santos, né? Quais serão as opções do Marcelo Fernandes. E lá na frente o Marcos Leonardo, junto com o Soteldo, para ter aquela movimentação maior, um jogador com liberdade, o Soteldo sem ficar engessado na ponta, né? Podendo ir para a direita e para o meio e tal, de uma forma que eu acho que ele rende mais. E aí no banco tem as opções, o Maxi, que eu tenho achado que tem ajudado, tem o Mendonça, que é outro que precisa dar uma resposta geral depois do que aconteceu esta semana, tem o Furt, que foi engolido também pela mediocridade na última partida, mas que sempre vinha entrando bem na equipe, e as outras opções que a gente já conhece, o Dodi vai para o banco, foi muito mal na última partida também, enfim, o Rodrigo Fernandes, os jogadores que a gente está acostumado aí do elenco do Santos. A não ser que haja uma surpresa enorme, deve ser realmente este o time para enfrentar o Curitiba, que está lá embaixo na tabela do campeonato, né? Hoje um time que talvez, por já imaginar a dificuldade para escapar do rebaixamento, brigue talvez pela questão matemática, mas jogue mais leve, como o América tem jogado, né? Já caímos mesmo, vamos jogar. Então eles jogam mais leve, sem responsabilidade, sabendo da pressão que o Santos enfrenta e podem querer, né, aprontar uma peça aqui, né? Agora, se o Santos não conseguir ganhar do Curitiba, que é um dos dois piores times do campeonato, hoje o Santos é o terceiro, né? Infelizmente está lá, é que não está tão perto assim, existe uma diferença de 10 pontos, mas se o Santos não ganhar do Curitiba, o Curitiba foi o último jogo que o Santos não tomou gol, né, no Campeonato Brasileiro, naquele dia inclusive que estava rolando a final da Liga dos Campeões. Então, primeira coisa, não tomar, né? Chega de tomar tanto gol e o ataque funcionar. Não precisa muito não, 1-0 está bastando, eu sei que vai ser mais sofrido, mas o Santos precisa fazer os 3 pontos para aí sim analisarmos a quarta parte deste nosso vídeo pré-jogo, que é olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. O Santos é 18º com 30 pontos e 8 vitórias. Vencendo vai a 33 pontos e 9 vitórias. Imaginemos o cenário de 1-0, né? Placar simples. O Santos reduz o seu saldo negativo para menos 20. É um absurdo. Então o saldo do Santos hoje é o pior de todos os times, só não é pior do que o do próprio Curitiba e do América, né? Mas de quem está acima dele, do Santos é disparado pior. Do Vasco é menos 11, do Goiás é menos 12. Então o Santos, como critério de desempate, precisa vencer jogos. Se ficar empatando muito, o saldo de gol pode matar o Santos no campeonato. Então às vezes é melhor vencer um jogo e perder outro do que empatar 2. A sensação psicológica, porque o sábio já dizia, né? Se empata 2, tu ganha 2 pontos. Se tu ganha um e perde o outro, tu ganha 3 pontos. E tem o critério de desempate, que é o número de vitórias. Aí, com o simples empate, o Santos passa o Goiás, né? Porque o Santos já tem 8 vitórias, o Goiás tem 7, os dois ficam com 31 pontos. No número de vitórias, o Santos passa. Porém, com uma vitória, o Santos, além de passar o Goiás em 2 pontos, o Santos abre 2 vitórias de vantagem em relação ao Goiás. Só que tem Vasco e Inter mais cedo. O Santos vai entrar em campo sabendo o resultado de Vasco e Internacional. Se o Inter, né, que avacalhou com a gente no final de semana, arrancar um empate e deixar o Vasco com 31 pontos, aí o empate já não serve, porque ficava Goiás, Vasco e Santos com 31, a não ser que o Vasco perca, né? Se o Vasco perder, o empate bastaria. Mas veja, é muito fio da navalha. Eu estou fazendo uma conjectura matemática aqui, mas o detalhe é, precisa ganhar, né? Se o Vasco empatar, ficar com 31, o Santos vai a 33, vai para o 16º lugar, cola no Bahia, que tem 34, que tomou um 3-0 do Cruzeiro, né? Aí, no caso, o Inter, se vencer, seria 35, se empatar, seria 36, mesma pontuação do Corinthians. E aí, meus caros, é o seguinte, apesar do Corinthians ter vencido o Cuiabá, e o Cuiabá tem 37, que não abre o olho, que eu já falei,
O Cuiabá tem o Botafogo fora, tem confronto direto com o Vasco e vai ter o jogo contra o Santos na Vila. Então, se o Cuiabá não abrir o olho, ele entra nessa briga aqui. Mas eu estou imaginando o seguinte cenário, sendo otimista, como eu sempre sou. O Santos ganha do Curitiba. Se ganhar do Corinthians lá em Itaquera, o Santos vai aos mesmos 36 pontos do Corinthians. Mas o Santos iria a 10 vitórias. E o Corinthians ficaria com 8 vitórias. O Santos passaria o Corinthians no número de vitórias. Entendeu? Então é isso que importa. O Santos precisa ganhar jogos. Claro que numa circunstância em que o time tiver muito mal, o empate é aceitável, mas não nesta quinta. Não nesta quinta. Mesmo com resultados que em tese ajudassem, o Santos precisa ganhar de qualquer jeito esse jogo contra o Curitiba e depois ver o que acontece na partida contra o Corinthians e depois no jogo contra o Flamengo no meio da outra semana. Aliás, esta é a vida do Santos no campeonato. Vai terminar o mês, não, né? Vai já começar novembro, que é no dia 1º contra o Flamengo. E esse jogo é no Mané Garrincha. Esse jogo vai ser em Brasília, não vai ser nem no Maracanã. Eu acho que até por conta da questão da final da Libertadores. Depois, o Santos tem o Cuiabá na Vila no dia 6/11, uma segunda-feira. O Cuiabá pode chegar aqui já numa condição diferente do campeonato, né? Aí depois de Cuiabá, o Santos tem o Goiás fora, que é confronto direto. Goiás fora vai ser confronto direto, tá? Goiás que na rodada anterior terá enfrentado o Curitiba fora. Então, veja, é um negócio muito louco essa tabela do campeonato. Depois do Goiás, o Santos tem na 34ª rodada o São Paulo na Vila, que tomou um 5-0 do Palmeiras. O São Paulo tem 38 pontos, ele corre algum risco matemático? Corre, mas não acredito que chegue nesse ponto de vir à Vila também correndo algum tipo de risco. São Paulo tem Bragantino até lá, tem o Fluminense fora, enfim, não sei não, se tem o Cruzeiro em casa, acho que o São Paulo vai acabar daqui a pouco atingindo a pontuação necessária. Então, o campeonato é cheio desses detalhes, jogos que interessam uns para os outros, mas de nada adianta a gente ficar aqui conjecturando sobre os outros jogos se o Santos não fizer o papel dele. E eu continuo com a minha conta. Eu falei de ganhar do Corinthians, mas se fizer 5 pontos nas próximas 3 rodadas, chegar a 35 pontos, 33 contra o Curitiba e somar 2 empates, chegar a 35 pontos, ele parte para esses confrontos diretos com uma possibilidade melhor de escapar. Mas o primeiro passo precisa ser dado na noite desta quinta. Vila Belmiro lotada, ingressos todos vendidos, né? 9h30 da noite, o jogo tem transmissão do Sport TV, inclusive. Tá bom, meus caros? Então é isso. Vamos respirar, ter fé, confiança, né? Torcer para que todas essas coisas extra-campo, questão de Vladimir, questão de bicho, que isso aí não interfira. Aliás, o Mano Brown teve com os jogadores, né? Mais um que foi levar uma palavra para os atletas, né? De incentivo, né? O cara que é um vencedor, o Mano Brown, que ele tenha levado, um grande santista que tenha levado também essa palavra de incentivo aos jogadores, que eles entendam o quanto é importante sentirem esse momento do clube. O campeonato está acabando. Esse mês de novembro, nós estamos entrando em novembro, é o mês decisivo. A última rodada é no comecinho de dezembro. Nós não vamos querer chegar aqui na última rodada dependendo de ganhar do Fortaleza para escapar. Aliás, torçam para o Fortaleza ganhar essa Copa Sul-Americana, porque os caras entram de férias depois disso e vão chegar aqui na última rodada também, sossegadíssimos da vida. Vamos torcer para o Fortaleza no fim de semana, até pensando no futuro. Que coisa. Tá bom, meus caros? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias.
Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.